Hello Builders, tudo bem? Coffee Plus English de hoje vou trazer para vocês umas dicas de pronúncia. Fica aí que vai ser bem legal. Que friaca hoje, né? Caramba, meu. A pronúncia é sempre um problema para os brasileiros que estudam inglês, né? Porque a gente não tem acento nas palavras em inglês, a gente nunca sabe onde vai dar a ênfase, o jeito que dá ênfase na palavra, quando a sílaba é tônica, como a gente faz, né? Então eu vou dar algumas dicas de pronúncia aqui para vocês. A primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: quando existe uma sílaba tônica em inglês, por exemplo, essa palavra aqui, ó, garage, a separação de sílabas é diferente do inglês, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe nisso com vocês hoje, não. Por exemplo, nessa palavra aqui, ó, que faltou só o M para ser uma palavra em português, né? Teria 3 sílabas, garagem. E essa aqui tem 2 sílabas só, garage. Então é o seguinte, a primeira dica que eu dou de pronúncia para vocês é assim, ó. Quando vocês identificam qual é a sílaba tônica, e como é que vocês identificam a sílaba tônica? Estudando, ouvindo inglês, repetindo, vocês vão prestando atenção, vocês vão percebendo qual é a sílaba tônica. Nesse caso aqui, ó, a sílaba tônica é a segunda, garage. Então, no português seria garagem, garagem. Olha só o que acontece no português. A gente estica a palavra no português, garagem. Em inglês, como é que eu faço? Eu dou um susto na palavra, garage, garage. Em português, garagem. Em inglês, garage. Ok? Então a primeira dica que eu dou para vocês é essa, é o susto. Por exemplo, a palavra salada. Fala aí, salada, se estiver me ouvindo, um abraço para você. No português, olha só como é que eu estico a palavra, salada. Em inglês, salad. Salad, não assim. Salada, salad. Então essa é a primeira dica que eu dou. Dá um susto na palavra em inglês. Por exemplo, a palavra maçã, no português, maçã. No inglês, apple. Apple. Veja que eu não falo apple, eu falo apple. Tá bom? Primeira dica, hein, Builders? Nunca mais vai ter pão de queijo nesse vídeo? A dica que eu vou dar para vocês agora é o seguinte. São para as palavras que têm 2 ou mais sílabas em inglês. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Average. Nós temos aqui 2 sílabas. A primeira sílaba é a forte, é. Veja que eu escrevi com letra maiúscula, é. Eu vou escrever todas as palavras agora, eu vou escrever a sílaba tônica sempre com a caixa alta, com letra maiúscula, tá bom? Então olha só, é. A segunda sílaba, se você fosse ler normal, você leria average. Só que existe uma regra. Quando a palavra tem 2 sílabas ou mais, e a sílaba tônica é essa, é a primeira sílaba, é a tônica, average. A primeira vogal da segunda sílaba a gente não pronuncia. É como se a palavra não tivesse aquele A ali, segundo, ó. Olha só como é que eu leio a palavra. Average. Average, que significa média. Average. Outra palavra, ó. Tem 2 sílabas. A primeira é o D e a segunda sílaba, front. Pode perceber. Então, são 2 sílabas. A primeira sílaba é a forte. D. Nesse caso, a primeira vogal da segunda sílaba não é pronunciada, ó. Different. Algumas pessoas falam different, querem falar de qualquer jeito, mas não. Different. Average, different, separate. Set é a palavra, é a sílaba tônica, e a segunda sílaba, prate. Veja que eu não pronuncio o A. Separate. Imperador, emperor. Emperor. Olha só, primeira sílaba, am. Segunda sílaba, a primeira vogal não fala. Per. Emperor. Sempre assim. Aqui é uma palavra que tem 3 sílabas no português, né? E aqui no inglês só tem 2. Chocolate. 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 Veja que a primeira sílaba tônica é cho. E a segunda sílaba, clit. Pode ver que eu não pronuncio o A, ó. Chocolate. Então, a palavra tem mais de 2 sílabas e a primeira sílaba é tônica. A primeira vogal da segunda sílaba não é pronunciada. Então eu falei aqui as palavras, ó. Treina aí, pode treinar. Average, different, separate,
emperor, chocolate, tudo bem? Agora eu vou dar exemplos de palavras que têm 3 sílabas. 3 sílabas, a primeira sílaba aqui é forte, então a primeira vogal da segunda sílaba não é pronunciada. Olha só, comfortable, comfortable, interesting, interesting, vegetable, vegetable. Percebe? Olha só, é como se aquela segunda sílaba ali, é como se aquele O ali do comfortable não existisse. Comfortable. É como se o E do como não existisse, ó. Interesting. Interesting. Vegetable. Tá bom? É uma regra. Tem os nomes, né? Tem as sílabas, que são as palavras que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Vocês lembram disso no português? Então, para quem gosta mais de gramática, é o seguinte: essa regra é válida para as palavras que têm 2 sílabas ou 3 sílabas. No caso de 2 sílabas, ela é paroxítona, e no caso de 3 sílabas, ela tem que ser proparoxítona. Tá bom? E aí, a primeira vogal da segunda sílaba não é pronunciada. Lembrando que a separação de sílabas em inglês é um pouco diafragmática, é diferente das vezes que a gente abre a boca, tal, é diferente um pouco do inglês e do português, não vou entrar nesse detalhe. E lembra, ó, eu não falo vegetable, eu falo vegetable. Eu não falo comfortable, eu falo comfortable. Então, em vez de esticar a palavra, você dá um susto. E aí não fala a vogal que vem na frente. É treino, tá bom, Builder? Mas é uma dica de pronúncia. Faz tempo que eu não faço um vídeo de pronúncia para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você não curte meu canal ainda, curte o canal aqui. Dá um like no vídeo, dá um dislike também, se você não gostou. Coloca a sua opinião, o que está faltando aqui. Coloca a sua opinião, o que foi legal, o que achou legal. Coloca a sua dúvida aqui nos comentários, tá bom? Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisa falar inglês. A gente precisa falar esse Brasilzão, falar inglês, gente. Muito pouca gente fala inglês no Brasil, né? A gente sabe da importância de se falar inglês hoje em dia, né? Obrigado. Thanks a lot. See you. Bye bye.